Eu não preciso nem falar, né? Que a disciplina de direito eleitoral é a mais importante em concurso de TRE. E se você quiser tirar a prova, é só você avaliar as provas anteriores de TRE e você vai perceber que na maioria das provas, a maioria das questões é de direito eleitoral. E que nas provas anteriores teve peso 3, uma diferença muito grande. Lógico que eu sei que em algumas provas tivemos mais questões de direito administrativo do que de direito eleitoral. E vou te dizer por quê. É porque tem uma matéria no INTRS que é chamada Norma de Servidores, que abrange Lei 8.112, Lei de Processo Administrativo e Lei de Improbidade, que basicamente é direito administrativo. Então, como ela vinha no edital como uma matéria separada, quando a gente ia somar, a gente percebia que em algumas provas direito administrativo teve mais questões do que direito eleitoral. Mas a regra é que direito eleitoral a gente tem mais questões, por quê? Porque tem muitos artigos da Constituição, por exemplo, do artigo 14 ao 17, cara, que lá também é matéria eleitoral, digamos assim, né? Então, às vezes, cai uma questão sobre o artigo 14, uma sobre o artigo 17 constitucional, e lá na parte de eleitoral em si, ainda cai o conteúdo da legislação infraconstitucional, das legislações eleitorais. Então, quando a gente soma tudo, eleitoral acaba tendo uma relevância muito maior. E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que se organizar de forma bem coerente quando você fosse fazer o seu planejamento. Se eleitoral tem uma importância muito maior do que a informática, por que você vai estudar ao mesmo tempo informática e eleitoral? Cara, não dá. Você tem que saber realmente qual disciplina você vai focar com mais intensidade, qual você vai estudar menos. Informática costuma ser 3 ou 4 questões em prova. E costuma ter peso 1. Né? Nos concursos anteriores foi peso 1. Direito era peso 3. Então, tem que estudar bem menos de informática do que direito eleitoral. Entendeu o raciocínio? Ah, mas isso é complicado demais. Como é que eu vou fazer um planejamento avaliando isso? Não se preocupe, por quê? Porque eu vou realizar um evento chamado Cartada Final TSE. Nesse evento, eu vou te explicar tudo o que você precisa para garantir a sua aprovação nesse concurso unificado TSE. E não vamos falar só de técnicas e estratégias de estudos, não. Eu vou passar conteúdo mesmo das disciplinas para você. Gente, vamos lá. Resolver uma bateria de questões. Vamos lá, falar sobre esse tópico aqui, um dos tópicos mais cobrados em prova. Vai ter tudo no evento. Gente, é o evento que você precisava para falar, cara, agora pode vir em prova, que agora eu assino meu termo de posse. Vou deixar o link aqui embaixo, o evento é 100% gratuito, mas só tem um detalhe. Clica no link e vai para o grupo do WhatsApp. Porque se você não estiver no grupo do WhatsApp, você não vai receber os materiais complementares. Tem uns presentes lá que eu vou mandar para vocês, tá? Tem uns presentinhos bacanas, simulados e uns outros e-bookzinhos lá. Então vai para o grupo do WhatsApp que lá eu vou passar todas as informações. Combinado? O link está aqui na descrição do vídeo. Mas, gente, trouxe uma questão aqui que com certeza vai estar na sua prova. Você pode olhar as provas anteriores, dificilmente tem uma prova de eleitoral barra constitucional que a gente não tem uma questão sobre isso. Organização da justiça eleitoral. Tá? E eu quero que, ó, essa questão que a gente vai resolver aqui, tá? Para a gente só recapitular esse assunto. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte. Lá no TSE, como é que funciona a organização? Ela funciona assim, ó. Vamos lá. Deixa eu organizar com você aqui o TSE. Ó, o TSE, hoje, ele é composto de 7 membros. Sendo 3 membros do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Os TREs, ou melhor, os TREs, eles também hoje têm 7 membros, tá? Sendo 2 desembargadores do TJ do Estado, 2 juízes de direito, que são juízes estaduais de primeira instância, temos um juiz federal, né, um juiz de TRF, também pode ser desembargador em alguns momentos, e 2 advogados. Agora não interessa aqui se nós estamos falando de TSE ou de TRE. Os mandatos que esses membros, tanto do TSE ou do TRE, vão exercer é de 2 anos. Então eles são indicados, vão assumir e vão exercer funções durante 2 anos, prorrogável por mais 2. Eles vão exercer um mandato de no máximo 4 anos consecutivos, tá? Lá no TSE. Como é que esses membros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos? No STF hoje a gente tem 11 membros. Então os 11 membros se reúnem, escolhem 3 colegas que ao mesmo tempo vão trabalhar também no TSE. Tá? 3 membros titulares do STF. Porque no TSE a gente tem 7 membros titulares e 7 membros substitutos. Então se eu tenho 3 membros titulares do STF trabalhando no TSE, eu vou ter também 3 substitutos. Então dos 11 ministros do STF,
Cara, 11, dos 11 ministros do STF, 6 vão estar no TSE também. 3 como titulares e 3 como substitutos. Se algum titular não puder participar de uma sessão, o substituto assume. Claro, o substituto só ganha se ele trabalhar, né, gente? Se não trabalhar, ele não ganha. Tá bem? E desses 3 ministros do STF, que vão ser escolhidos dentro do próprio STF, nós vamos ter um que vai ser escolhido presidente e o outro vai ser vice-presidente. Numa eleição que acontece dentro do próprio TSE. Então os 7 ministros se reúnem, escolhem um ministro do STF para presidente e um ministro para vice. Acabou. Temos no STF também 2 ministros do STJ, titulares, tá? Então o STJ hoje tem 33 membros. 33 membros se reúnem e fazem uma eleição interna e secreta, tanto no STF quanto no STJ, né? Eleição interna, secreta. Escolhem 2 colegas do STJ que ao mesmo tempo vão trabalhar no TSE. 2 titulares. Fora isso, tem mais 2 substitutos. Tanto os titulares quanto os substitutos são escolhidos no mesmo processo do titular. Tá? Substituto titular é o mesmo processo. Eleição interna, votação secreta. E substituto só atua se o titular não puder realmente atuar naquele processo. E, dentre os membros do STJ, um vai ser escolhido corregedor geral eleitoral. Que é o cara que vai cuidar aí das zonas eleitorais, dos TREs, das questões administrativas, tá? E por fim temos 2 advogados. Esses 2 advogados têm que ter no mínimo 10 anos de prática jurídica, eles não podem ocupar cargos em comissão, né, no momento que eles forem nomeados, eles não podem ser proprietários, não podem ser sócios, né, de empresas que recebem subvenções ou recursos públicos, para evitar qualquer tipo de conluio, né? E essa lista de advogados é feita pelo STF, o TSE, né? O que o STF faz? As vagas de advogados, elas desocupam em momentos diferentes, tá? Então pode ser que hoje surgiu uma vaga de advogado, são 2, né? Hoje surgiu uma e a outra só vai surgir daqui a 3 meses. Porque, né, são momentos diferentes. Então hoje surgiu uma vaga para advogado. Então o STF faz uma lista com 3 nomes de advogados que eles entendem que são capacitados para aquela função e entregam para o presidente da República. E o presidente então vai nomear um dentre aqueles 3 que vai exercer a função de ministro do TSE durante 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Simples assim. Então, os advogados, a OAB em si, não participa da escolha dos advogados. A OAB não. Não é como o 5º Constitucional lá na Constituição que estudou no artigo 94, 95, né? A OAB não participa do processo, não. É o STF que elabora a lista. Tá? Então, basicamente, essa é a composição. Com uma pegadinha aqui, viu? O TSE é composto, segundo a Constituição, por no mínimo 7 membros. Mas hoje ele tem 7. Mas na prova é no mínimo 7. Já os TREs, não. Número fixo, 7. Como é que funciona? Vamos pegar o TRE de Minas. No TRE de Minas, o TJ de Minas faz uma eleição interna, escolhe 2 desembargadores que ao mesmo tempo vão trabalhar no TRE de Minas. 2 desembargadores do TJ. 2 titulares e 2 desembargadores substitutos. Eleição interna dentro do próprio TJ. É o TJ que escolhe também 2 juízes de direito, que vão trabalhar internamente no TSE. Olha que legal, o cara vai ser juiz de direito na primeira instância do TJ, no TRE ele é chefe, né, desembargador. Legal, né? É isso aí. Quem escolhe é o próprio TJ. Eleição interna. Eles vão escolher 2 juízes de direito titulares e 2 substitutos. E no TRF a gente tem também a figura do juiz federal. Em 6 TREs do Brasil, não é um juiz federal, é um desembargador. Em quais estados a gente vai ter um desembargador federal e não um juiz federal? É naqueles estados em que tem sede do TRF. Por exemplo, quais são os estados do Brasil que tem sede do Tribunal Regional Federal? Primeiro, Distrito Federal, que é sede do TRF da primeira região. Rio de Janeiro, que é sede do TRF da segunda região. São Paulo, que é sede do TRF da terceira região. Rio Grande do Sul, que é sede do TRF da quarta região. Pernambuco, que é sede do TRF da quinta região. E Minas Gerais, que é sede do TRF da sexta região. Nesses 6 estados, na composição do TRE, a gente não vai ter um juiz federal, e sim um desembargador, que é aquele que já trabalha no TRF. Viu? E por fim, 2 advogados. A diferença do processo aqui é o seguinte: não é o governador de estado que nomeia esses advogados aqui para o TRE, não. Quem nomeia é o presidente da República. A diferença é que quem elabora aquela lista tríplice para encaminhar para o presidente da República, aqui no TRE é o TJ, não é o STF. Mas é o presidente que nomeia. O TJ elabora uma lista com 3 nomes de advogados, encaminha para o presidente escolhe um nome dentro daqueles 3 para ele ocupar a função de desembargador de TRE. Por 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, no máximo 4 anos consecutivos. Ficou claro?
Gente, isso cai demais em prova. Anota o que eu tô falando. Se você tem dúvidas sobre isso aí, gente, vai pesquisar, vai estudar, porque isso cai demais. Agora, as questões geralmente são simples, tá? Olha só essa questão aqui, ó. Questãozinha que caiu para análise judiciária no penúltimo concurso da TRE de Goiás. O TSE compõe-se em seu todo de juízes de magistratura de carreira, nomeados pelo presidente da República, dentre os ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça. E aí? Tá errado? Por quê? Em seu todo, aí é pegadinha. Tá errado. Por que tá errado? Porque é o seguinte, existem 2 membros do TSE que não são juízes de carreira. Fizeram concurso, são juízes já antes de serem nomeados para o TSE. Não, são 2 advogados. Lembra? Então, tá errada essa. Existem 2 advogados. B. O TSE elegerá seu presidente, o vice e o corregedor entre os ministros do STF. Não. Corregedor é entre o ministro do STJ. Então, corregedor é entre o ministro do STJ. C. Os membros dos tribunais regionais eleitorais de cada estado da federação serão nomeados pelos governadores. Nomeado pelo presidente da República e não pelos governadores, viu? Governador é só no 5º constitucional. Aquilo que a gente estudou lá no direito constitucional, né? Deixa eu até mudar de espaço aqui para eu poder resolver aqui melhor. Aí, ó. Vamos lá. D. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 4 anos, ou seja, 2 biênios consecutivos. E aí? Certinho. Resposta, letra D de dado. Então, resposta, letra D de dado. Fechou? Galera, digamos que esses dispositivos, né, aqui, ó, artigo 119, é o que mais cai em prova. Disparado é o que mais cai em prova. Existem outros importantes. Aí, de vez em quando, o CESP quer fazer umas pegadinhas, cobrar uns conteúdos diferentes, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trazer essas pegadinhas pra gente conversar aqui toda quinta-feira. O que você acha? Pode ser? Toda quinta-feira eu trago essas pegadinhas pra gente conversar aqui. E você vai entender onde você tem que ficar de olho. Opa, tem que ficar de olho nisso aqui e naquilo ali. Acho que eu vou trazer até direito administrativo. O que você acha? Melhor, né? Vou trazer até direito... Para o cargo de técnico, são as 2 disciplinas mais importantes. Eleitoral e administrativo. Cai mais questões. Eu vou começar a revezar entre as 2. Viu? Para analista também é importante? É, mas para técnico é mais importante ainda. E olha, se você não sabe quais são os tópicos mais importantes de cada disciplina, se você ainda não tem uma noção clara do que você precisa focar para esse concurso do TSE para não ter segunda chance de já passar de uma vez por todas e mudar a sua vida, tá o link aqui da cartada final TSE, viu? Então clica aqui, se inscreve no evento e vem. Você vai se surpreender, o evento vai ser top das galáxias. Tudo que você precisa para passar nesse concurso, você vai receber de informação desse evento, viu? Bora! Bons estudos e a gente se vê. Até mais!